Jesus. Isso. Agora vamos pensar com a mente da palavra. Pega aí a sua Bíblia. Nós vamos começar em Mateus, capítulo 26, versículo 65 ao versículo 68. O tema é a segunda, o que representa de fato a ceia do Senhor. Mateus, capítulo de número 26. Se você quer acompanhar, o versículo é 65. Olha lá. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Estava diante de Jesus ele, né? Dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte, vamos matá-lo. Sentenciaram ao Senhor. Então uns cuspiram-lhe no rosto. Foi no rosto de Cristo. Isso aqui aconteceu. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros. Uns cuspiam e os outros davam murro, passavam e davam murro e cuspiam nele. E outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Você sabe por que ele falava para Cristo adivinhar? Ele falou: adivinha quem é que te bateu? Porque eles vendaram Jesus e Jesus não via quem estava agredindo ele. Então uns cuspiam, os outros batiam, os outros zombavam. Então, e para fechar o escárnio, e ele falava: você não é um profeta? Diz aí quem é que te bateu. Olha ali Mateus 27 ao 31. E logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, e puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. E em seguida o levaram para ser crucificado. Vamos orar ao Senhor, vamos orar. Curva aí a sua cabeça. Curve aí a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo,
ali, foi ali que aconteceu tudo. Nós temos o direito à vida por causa da tua morte. Nós temos o direito à saúde por causa da tua ressurreição. Nós temos o direito a sermos prósperos porque o Senhor se fez pobre para nos tornar prósperos. Diz a tua palavra, Jesus, lá em João 19:30, que tudo foi consumado. Meu Deus, que o teu povo entenda por que celebramos a ceia. Por que temos esse momento? Por quê? O que isto representa? Nós lembramos da sua morte, lembramos do teu sacrifício, do teu sofrimento, tudo aquilo que o Senhor padeceu no nosso lugar. O Senhor foi cuspido, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi zombado, o Senhor foi chicoteado, deslaceraram as suas costas. Qual foi o preço da consumação? Eu te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. E o povo de Jesus diz amém, 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 amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. João 19:1. João 19:1, capítulo 19, versículo 1 diz assim: então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Quem é que já apanhou de cinto de mamãe aqui? Muito bom essa época, né, irmão? Muito bom essa época. Quando você pensa, mandou açoitá-lo, nós imaginamos que é aquele cinto que papai tira das calças, né? Que as calças dele começam a cair, ele amarra um barbante, mas ele pega aquele cinto e vlaps, abre o cinto nas nossas pernas, nas costas, vlaps. Quando nós pensamos em açoites, nós imaginamos um cinto. Era um chicote, era um instrumento usado para castigar, feito com tiras de couro. Eu já li isso, que se chamava, o sofrimento que ele passava ali, que dava aquele momento, chamava-se de flagelação, flagelo. O flagelo romano, mais conhecido como flagelação ou açoitamento, era uma das mais terríveis de todas as punições. Então, quando Pilatos manda açoitá-lo, a gente pensa que levou ele para o cantinho, deu 3 cintadas nele e mandou ele para casa. Era um castigo brutal, era desumano, era usualmente executado pelos soldados romanos. Esse castigo era executado pelos romanos, que se usava um dos mais terríveis instrumentos da época, chamado de flagrum. Depois, você que tem internet, você pode ir lá no Google e pesquisar o que era um flagrum. Flagrum, ou horrível flagelo, era um procedimento normal entre os romanos antes da crucificação. Antes deles crucificarem alguém, ele batia e arrebentar a pessoa. Esse flagrum era confeccionado de várias formas. O mais corriqueiro era um chicote de couro com 3 ou até mais extremidades também de couro, 3 pontas. Não era uma correia de cinto com uma perninha só, era 3 pernas,
A menor ela tinha 3 pernas, às vezes tinha uns, tinha até 4 ou 5 pernas. E em cada perna daquela havia bolinhas de metal, e na outra colocava ossos de carneiros, e às vezes até ossos humanos, e penduravam a pessoa, amarravam a pessoa numa estaca de costa, e davam, sabe, diz que as pancadas eram tão fortes, aquelas bolas de metal na ponta, e os pedaços de ossos batiam nas costas, e grudava, e eles puxavam com força que arrancava lasca. Então tudo isto ele sofreu por nós, tudo isto foi o preço que ele pagou, para trazer o homem de volta para ele, porque você sabe que Deus, quando fez o homem para viver num bem bom, fez um jardim, diz que ele fez um jardim no Éden, não é o jardim do Éden, Éden é um lugar, onde lá no Éden, ele fez um jardim, especialmente colocou o homem, mas o homem não quis ficar lá, o homem quis viver, fazer o que ele quis. O que acontece? Depois que o homem fracassou, Deus expulsa o homem do jardim. Então, ele não só foi expulso do jardim, ele foi expulso da presença de Deus, ele não tinha mais contato com Deus, ele rezava, ele orava, ele fazia prece, ninguém ouvia, as orações eram inúteis, Deus não escutava ninguém mais. Para que Deus voltasse a ter contato conosco, precisou de alguém morrer na cruz por nós, precisou de alguém levar essas chibatadas, essas chicotadas. Diz os historiadores, os estudiosos da Bíblia, os pesquisadores, que as pancadas, uma em cima da outra, batia o pedaço de ferro, furava, aí batia o outro pedaço, mais furava. Então o furo era tão profundo que apareciam os seus pulmões, os pulmões dele ficaram de fora, os pulmões. Então tudo isto foi para pagar um preço. Diga, e ele pagou o preço. Diga, ele pagou o preço. Isso você encontra no versículo João 19, 28 ao 30. Olha lá. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, aqui ele já estava na cruz, ali ele já estava na cruz, vendo Jesus que tudo já estava consumado. O que ele estava falando? Estava consumado por quê? Porque tudo que ele estava vivendo estava escrito na palavra. Então, quando alguma coisa que foi escrito e acontece, quer dizer, está consumado. Tudo que foi escrito, tudo que foi dito pelos reis, pelos profetas, se consumou em Jesus. Aí ele falou, tudo está. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para cumprir o quê? A Escritura disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre e numa esponja, e fixaram num caniço de isopo e lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, sabe, ele estava com sede, deveriam ter molhado, tipo uma estopa, tipo uma esponja, essa esponja que a mulher lava a louça, né? Então era tipo uma esponja daquela, devia ser aquelas buchas, lembra aquelas buchas que a gente tomava banho e tirava as caracas? Então é devia ser tipo aquelas buchas. Pegavam aquela bucha, deviam molhar na água, porque ele estava com sede, enfiaram no vinagre. E dizem a história, os historiadores, diz que esse vinagre era tipo um analgésico, para aliviar a dor, para a pessoa morrer, mas não morrer sentindo muita dor, morrer logo. Então davam aquele analgésico que adormecia a pessoa,
Só que diz que quando ele tomou o vinagre, ele recusou o vinagre, ele botou e tirou, porque ele tinha que sofrer as dores no nosso lugar. Não, a gente não imagina o preço que foi pago. Foi altíssimo. Só ele podia pagar. Então, quando ele disse assim, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quando ele inclina a cabeça, rende o espírito, ele morre. E diz que os soldados passam e começam a olhar para ver quem está vivo, quem está morto. Os que estavam vivos, 2 soldados, tinha algum que estava vivo. Ele quebrou as pernas de um soldado. Aí quando foi para quebrar as pernas de Jesus, ele falou: ele já está morto, vamos ver se ele está morto. Aí pegaram uma lança, enfiaram no seu lado, diz que saiu as últimas gotas de sangue, e depois veio água junto com o sangue. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele tinha que derramar todo o seu sangue pela igreja. Não sobrou nenhuma gota de sangue. Você sabe que quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou porque o sangue é a vida, ele não ressuscitou por causa do sangue, ele ressuscitou porque ele é Deus. Deus não precisa de sangue para viver, Deus é Deus, porque todo o seu sangue foi derramado em favor da igreja de Jesus. Então, o que representa esse momento que nós vamos celebrar agora, daqui a pouco, pastor? A ceia do Senhor. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Paulo disse o seguinte, no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto de que maneira? Então, essa palavra memória, você viu quando eu comecei o estudo, eu comecei mostrando o fato que aconteceu. Eu comecei mostrando à igreja o sofrimento, tapa, cuspe, chute, chicotada, e para finalizar, a crucificação. Então, eu mostrei. Então, quando você lê aquilo ali, fazei isto em memória de mim. O que é essa palavra memória? É lembrança de fatos. Então, o que Jesus quer quando você pega o pão e pega o vinho ou o suco de uva? O que ele quer? Qual é o efeito disso? Que nós estaremos aqui lembrando que Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço para que hoje eu sou livre por causa do preço que ele pagou. A droga me dominou durante 9 anos. O cigarro, a maconha, a bebida, o sexo ilícito, a noitada, a boemia, pagode, funk, seré, tudo que você imaginar, era o domínio sobre minha vida. Mas um dia eu descobri que alguém morreu por mim. Eu descobri que ele sofreu para me libertar. Então, quando alguém diz, eu não consigo, você está dizendo, Jesus é fraco. Quando alguém diz, eu não posso, você está dizendo, Jesus é incapaz. Jesus é poderoso, Ele está em tua vida, e você é poderoso também. Vamos, irmão, aplauda o Senhor, não é o pastor não, vamos lá para o Senhor mesmo. Então, quando ele diz em memória, é lembrar, recordar, relembrança. Então você não pode estar aqui achando que isso aqui é um clube do Bolinha, isso aqui isso é uma feira de artesanato, ou isso aqui é uma pista de desfile, quem é que se veste melhor, quem é que pinta o cabelo mais bonito, quem é que coloca o anel mais lindo. Não, amado, isso aqui é a igreja que Ele pagou o preço. Essa reunião aqui é a reunião mais importante desse mundo,
porque o verdadeiro poderoso está presente. Porque as pessoas pensam que eu me reuni com o presidente. Eu me reúno com Jesus, irmão. O homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos, poderoso é Deus. Diga, poderoso é Deus. E a igreja está reunida com Ele. Ah, irmãos, que também vos entreguei, que vos, vamos lá, irmão, bota no 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto, ele falou, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória. Ou seja, quando nós pegamos o pão, nós lembramos que ele foi partido. Ele falou, é o meu corpo que foi entregue por vocês. Você viu que ele botou as costas? Você sabe quem deveria levar uma boa lambada daquela? Nós. A gente não presta na carne, não tem ninguém que presta. Todos nós merecíamos o chicote que foi para as costas dele. Aquele chicote deveria ser em nós, mas ele veio para substituir o nosso sofrimento. Você não tem mais necessidade de viver sofrendo, porque ele sofreu em teu lugar. Eu recebo essa palavra, diga, eu recebo. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele falou, eu dei o meu corpo, eu não fiquei satisfeito em só dar o meu corpo, eu também dei o meu sangue. Ele deu o corpo dele e deu o sangue. Valorize isto, irmão. Não vou na igreja, porque eu briguei com a minha avó, briguei com meu filho, briguei com minha mulher. Não. Jesus vale nada, né? Não vou não. Então você não reconhece o que ele fez. Eu vim aqui cansado, já subi aqui debilitado, passando mal, tonto, com crise, com situação. Já subi aqui poucas vezes, me sentindo muito mal, porque eu sou ser humano. Mas depois dessas 2 horas envolvida com esse poder, eu saio sempre totalmente refeito, curado e restaurado. Porque nós estamos nos envolvendo com aquele que morreu para a gente viver, com aquele que deu vida e levou a morte. Diz lá em João 10:10, diz que ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Diga, abundante vida. É abundante. Não é uma vidinha qualquer, é uma abundância. Passa, irmão. E todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comeste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até quando? Até que ele venha. Então nós estamos aqui dizendo, olha, ele pagou um preço altíssimo. Isto foi a maior prova de amor. Ele diz que ele foi até o fim. No momento, ele teve um momento que ele estava orando, diz que estava tão agoniado, que quando ele começou a suar, diz que o suor dele, ele sangrava no lugar do suor. Ele ficou tão angustiado, ele falou, se for possível, aparta de mim o que eu vou ter que sofrer. Ele já sabia o que ele ia sofrer. Quem sofreu ali foi um homem, ali não foi Deus quem sofreu, foi um homem igual a nós, um ser humano. Ele era Deus. Não, ali estava um homem pagando o pecado por outro homem. Não é Deus pagando o pecado por nós, ali foi um homem, Jesus Cristo, o homem. Se é Deus, ninguém mataria ele.
Viste que na hora que ele estava na cruz, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ali eu percebo que ali ele estava só humano, porque se Deus estivesse ali junto, não poderia morrer. Deus não morre, ninguém mata Deus. Então Deus precisou de se ausentar daquele corpo chamado Jesus de Nazaré, para que ele pudesse morrer. E depois diz que depois Deus foi lá e ressuscitou ele ao terceiro dia. Então, por que nós celebramos a ceia, pastor? Para a gente nunca esquecer. Nunca devemos esquecer. Você sabe que eu estava fazendo uma pesquisa sobre a ceia do Senhor, sobre a ceia, o partir do pão, no livro de Atos 4, 2, não precisa botar não, 2:42, 2:46, Atos 20, versículo 11, Atos 20, versículo 7, Lucas 24, 30. Então, os momentos que, aonde eles se reuniam, eles celebravam a ceia do Senhor. Ele pegava o pão e o vinho. Vamos lembrar aqui, nas casas, diz que ele partia o pão de casa. Vamos lembrar, vem cá, pega pão, pega o vinho, vamos lá, vamos lembrar do seu sofrimento, vamos ficar aliançado com essa palavra, não vamos largar, ninguém larga, vamos seguir esse caminho. Ele morreu por nós, pega o pão, esse é o corpo dele que foi entregue por nós. Ele se entregou por você, por você, por você, por você. Cada pedaço que você recebe, porque é por você que ele se entregou. Diga, ele se entregou por mim. Então, por que nós celebramos? Porque a gente tem que sempre lembrar. Eu nunca vi um ser tão ingrato como gente. Você sabe, o pombo, se você jogar comida, uma vez, vem um pombo. Jogar no outro dia tem 5, jogar mais tem 50, daqui a pouco tem 1000 pombos. Sabe, eles vêm, mas o ser humano, gente que não tem Deus, desestruturado da mente, o povo, para ser ingrato, é o ser humano. Você está aqui, me ouvindo, já deve ter sofrido ingratidão com um outro ser humano. Fez, parece que não fez nada, né? Então, por isso que ele cria uma maneira da igreja dele nunca se esquecer do que ele fez. Porque se você se esquece, aí você vai para a carne, aí você vai para o samba, vai para não sei para onde, mas enquanto você tiver a tua memória viva, ele morreu por mim, eu sou ovelha dele, ele me comprou, agora eu não me pertenço, agora eu sou totalmente dele, fui regenerado, fui salvo, eu não vou voltar para a lama, porque eu não sou porco, eu não vou voltar para o lamaçal, porque eu não sou porco, não vou voltar para o vômito, porque eu não sou cachorro, eu sou ovelha, eu não vou voltar. Então, quando você começa a lembrar do que ele fez, você não vai, você fica firme. Não, ele pagou, ele consumou, ele me salvou, eu sou salvo, eu sou de Deus, vai passar e ele está comigo, a palavra está do meu lado, tem anjo comigo. Isso daqui a pouco que eu estou vendo são muitos gigantes, mas daqui a pouco eles vão tudo desaparecer. Você sabe que quantos gigantes já sumiram da sua vida? Quantas perseguições, quantas situações você já viveu e hoje já não tem mais. São outros problemas, porque no mundo nós vamos ter aflições. Quem aqui não quer ter aflições? Ninguém quer, mas isso está dito por Jesus, e ninguém vai escapar. Agora, o problema está como você encara as aflições. Como é que você encara? Desespero. E agora, como vai ser? Estou desesperado, meu Deus, e agora? O fim do casamento, o fim da família, morreu fulano, e agora eu quero morrer. Olha lá, olha o equilíbrio. A vida é assim, uns chegam, outros vão. A vida é o apóstolo Paulo, quando escreve aos Hebreus, diz que aos homens, 9:27, está ordenado morrerem uma só vez. Então ninguém vai escapar desse encontro, desse reencontro. Alguns vai ser um encontro e outros serão um reencontro, né? Porque as ovelhas serão um reencontro. Para quem não é ovelha, vai ser um encontro. Vai para o fogo eterno. Para as ovelhas, fala: venha, bendita de meu Pai, está preparado um reino desde a fundação do mundo. Amém? Agora nós vamos dar-lhe um aplauso ao Senhor e receber essa palavra como palavra de Deus. Assim seja.
Assim diz o Senhor. Vamos preparar aí a ceia do Senhor, meus cooperadores. Prepara tudo. Enquanto você fica de pé. Pastor, quem é que pode participar da ceia, pastor? A palavra de Deus diz, no versículo 28, né, irmão? Capítulo 11, 28. Já apagou? Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Você sabe que existe em algumas igrejas que o examinador é o pastor, é o santo diácono, é o santo missionário, é o santo presbítero, né? Aqueles com aquelas caras bem enfesadas, que tem raiva da vida, né? Quer fazer da vida do outro uma vida atribulada. Então, diz que são eles que examinam as pessoas. Na igreja de Cristo não é assim. Na igreja de Cristo, diz que cada um, diga assim, cada um. Diga, eu tenho que me examinar. Eu não tenho que examinar ninguém. Diga, eu não tenho que examinar ninguém. Eu não posso examinar você, nem você examinar a mim. Pastor, não, a gente tem que examinar uns aos outros. Não, a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz? Examine-se, pois, um homem... Pode servir, tá, irmã? Pode servir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e faça o quê? Coma do pão e beba do cálice. Então, alguns lugares dizem assim, se você falhou... Olha, preste bem atenção. Em alguns lugares dizem assim, se você falhou nessa semana, você não deve participar. Mas a Bíblia não diz isso. Olha o que a Bíblia diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim faça o quê? Coma do pão e beba do cálice. Então, o que é esse examinar, pastor? O que eu faço? Eu agora, eu sei aonde eu fracassei, eu sei as bobagens que eu fiz e eu vou me corrigir. Eu não vou mais tropeçar naquela casca de banana, eu não vou mais tropeçar naquela pedra, não vou mais. Eu agora tenho a mente de Cristo e agora estou fazendo uma análise, um exame da minha vida, mas ele não diz que, mesmo que tenha errado ou fracassado essa semana, ele não diz para a pessoa deixar de fazer, não. Ele fala, assim, coma do pão e beba do cálice. Primeiro faça o exame em você, faça o exame. Por quê, pastor? Se eu não me corrigir, eu estou na carne, vou continuar e problema meu. Então tá bom. 29. Pois quem comer e beber sem discernir, ou seja, sem entender, sem saber de fato o que significa este momento. Se você está aqui e você não sabe o que é isto, não entenda, não passe, não entre nessa. Se você não sabe, mas se você sabe o que é, você está bem-vindo, que é a ceia do Senhor. Então ele diz, pois quem come e bebe sem discernir, sem entender o que é isto, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que dormem. Para um pouquinho aqui. A maioria das igrejas, principalmente essas igrejas gigantescas, quando pergunta quem está fraco, quem está doente, é 98% que se levanta. Olha ali, olha aqui a origem. Ali está. Quando você participa sem se examinar, sem discernir, cria-se abre-se uma porta para você se tornar um homem fraco, um homem doente, ou ele diz que não há poucos os que dormem. Dormir não é dormir, é dormir. Quando fala dormir, é morrer. Então tem muita gente que trata isto. Eu já ouvi gente falar, eu fui lá na igreja tal, comi um pedacinho de pão, peguei um pedacinho tomei um suquinho e não sei o que, debochando. A Bíblia diz que quem faz isso está comendo, tomando juízo para si.
porque não está entendendo, não entende nada, por que está se participando? Se alguém está servindo um pratinho de veneno, você vai pegar, porque está todo mundo comendo veneno? Não vai pegar. Então é a mesma coisa a ceia. Se você não entende, não faça. Mas se você já se examinou, já diz, eu sou de Jesus, eu sou ovelha, eu tenho defeitos, mas quem é que não tem? Se nós formos, obrigado, irmãos, preste atenção, irmão, é um erro, né, que a gente tem que corrigir. Você imagine se a ceia fosse só para quem não erra. Quem poderia participar hoje? Levanta a mão. Vou repetir. Se a ceia fosse só para quem não erra, quem poderia participar? Levanta a mão. Quem não erra. Não tem ninguém não. Então quer dizer o quê? Que se for para quem não erra, é igual falar assim, olha, só pode cantar quem não erra, quem tem a vida no altar. Para aí. Quem não tem erros na vida, jogue a primeira pedra. Se a gente for cortar quem erra, será que vai ficar aqui dentro? Só as lâmpadas, só aquela coluna ali, não tem ninguém, irmãos. Nós estamos aqui pela graça de Deus, por isso que você é salvo, é pela graça que somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, é um presente de Deus, não vem de obras. Pastor, o doutor está dizendo para a gente meter o pé na jaca. Mete, tomara que seja aquela jaca dura, para você furar o teu pé. Não é para você meter o pé na jaca, é para você saber que Deus te ama, e Ele quer que você tenha uma vida com Ele. Ele quer que você tenha uma vida de intimidade com Ele. E se para se ter uma vida de intimidade com Ele, nós temos que lembrar o que Ele fez. Foi o que nós fizemos aqui. Pegue o pão. Diz que, tendo dado graça, versículo 24, tendo dado graças, partiu o pão, da mesma maneira que o corpo dele foi partido, ele partiu o pão. Ele diz que o corpo dele foi partido pela igreja, partiu o pão, partiu, isto é o meu corpo. Ele diz que o pedaço de pão que ele distribuiu, falou, isto é o meu corpo. Pastor, mas isso aqui é um pedaço de pão. Pela fé em Jesus, isto aqui vai nos fazer bem, vai nos beneficiar. Pela fé, eu estou ingerindo o próprio Cristo para dentro de mim, estou ingerindo a vida dele, estou ingerindo o seu corpo para dentro de meu corpo. Pela fé, a obra de Deus é pela fé. Eu não vejo, mas eu creio. Se ele diz que é o corpo dele, eu digo que sim. Comamos para a glória de Deus. Deus Todo-Poderoso, que era o que é e há de vir. Oh, glória a Deus. Naquela noite, depois que ele comeu o pão, diz que, no versículo 25, ele diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, quando a gente come o pão, a gente lembra que ele
foi o nosso substituto. Ele pagou toda a dívida. Diz o apóstolo Paulo que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Então diz que ele cancelou. Diz que ele tomou um cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, ele não só deu o corpo, ele deu também o sangue. Bebamos todos para a glória de Jesus. Nós estamos na nova aliança. Na nova aliança, Deus não visita, Deus habita. Na nova aliança, o anjo acampa ao nosso redor e nos livra do mal. Na nova aliança, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Na nova aliança, foi pago o preço foi pago. Não tem mais preço a pagar. O preço que nós pagamos hoje é o preço de acreditar no que Ele pagou. Já está paga a dívida. Não queira pagar uma dívida que Ele pagou. Ele já pagou por nós. Ele morreu por nós. Ele sofreu por nós. Foi esbofeteado, foi cuspido, chicoteados. Ele sangrou, levou uma coroa de espinho, foi escarnecido, zombaram, tudo isso para nos trazer a sua vida. A vida de Deus passou a estar em nós. Por isso que você tem direito à cura pelas chagas de Cristo. Por isso que o teu corpo está sendo regenerado. Todas as células do teu corpo estão sendo regeneradas. A saúde está brotando do teu corpo. Teu corpo está se sentindo jovem. Teu sangue está circulando. Teu coração está bombeando. Você está em saúde perfeita. Se você tinha problema nos rins, foi curado. No fígado, foi curado. No baço, na pele, inflamação, bactéria, qualquer vírus que estiver no teu corpo, que morra agora. Esse vírus da gripe, qualquer vírus, bactérias que tenha entrado no teu corpo, ele vai morrer agora, no nome de Jesus, porque o poder de Jesus está sobre nós, em nós, sobre nós. Oh, saúde, paz e prosperidade. Digno é o Cordeiro